Shalom a todos, boa tarde, boa noite, bom dia. Passei uns dias sem gravar nenhum programa, mas vamos dar nossas quantidades, nossos estudos e nossas catequeses, né? Quero continuar o trabalho desse estudo aqui, Judaísmo Nazareno, de Tzadok Ben Derek. E nós paramos, eu lembro, no último vídeo, né, para nós darmos continuidade. Nós vamos ver agora a parte 8, diz assim, ó, Tertuliano e as sementes do politeísmo. Nós estamos tratando aqui de uma série de estudos, fazendo comentários e mostrando, né, nas escrituras, provando, né, as modificações que teve na igreja primitiva, né? E que hoje está aí intitulado como religião católica também, né? Mas nós estamos aqui mostrando, né, provando vários erros, né, dos pais da igreja, né? E mostrando quem era os verdadeiros discípulos de Yeshua, né? Que eles, na época, né, seguiam a lei, a Torá, né? Nunca abandonaram a lei de Deus, nunca foi abolida, né, a lei de Deus, mas na frente nós vamos ver esse estudo. E vamos ver aqui um personagem, né, Tertuliano. Logo após a morte de Marcião, entra em cena Tertuliano, 160 a 220 depois de Cristo. Autor cristão responsável por lançar as bases do politeísmo. Impressionante que Tertuliano é visto pela cristandade como um exímio escritor e teólogo, cujos ensinos foram absorvidos pela Igreja Católica Romana e posteriormente pela Reforma Protestante. Foi Tertuliano o primeiro a usar a palavra latina trinitas, trindade, né, para desenvolver o dogma cristão de que Deus são três pessoas diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por razões óbvias, se Deus são três pessoas, então a doutrina cristã da Trindade apregou a existência de três deuses, típico exemplo do politeísmo. Para tentar disfarçar o politeísmo tão combatido pela Bíblia, o dogma trinitário sustenta que Deus é um e que, por um mistério, ao mesmo tempo são três pessoas. Vale citar as palavras de Tertuliano, o pai da doutrina da Trindade. Disse ele: enquanto o mistério da dispensação está ainda guardado, o qual distribui a unidade em uma trindade, colocando em sua ordem as três pessoas, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três, contudo, não em condição, mas em grau. Não em substância, mas em forma. Não em poder, mas em aspecto. Ainda que uma substância, uma condição e um poder, enquanto que ele é um Deus, de onde estes graus formas e aspectos, são reconhecidos sob o nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Contra Praxes, capítulo 2. Nós já tivemos a oportunidade de mostrar que o Pai e o Filho são duas pessoas separadas. Contra Praxes, capítulo 4. Agora observe minha asserção. É que o Pai é um, o Filho é um e o Espírito Santo é um. E que eles são distintos uns dos outros. Contra Praxes, capítulo 9. Onde, contudo, há um segundo, deve haver dois, e onde haver um terceiro, deve haver três. Agora, de fato, o Espírito é o terceiro de Deus e do Filho, assim como a fruta da árvore é o terceiro da raiz, ou como o riacho do rio é o terceiro da fonte, ou
o ápice do raio é o terceiro do Sol. Nada, contudo, é estranho à forma original de onde deriva suas prioridades. Contra Praxes, capítulo 8º. Incorporou o catolicismo romano à doutrina da Trindade nos concílios de Nicéia, 325 d.C., e de Constantinopla, 381 d.C., ambos realizados sem a presença de israelitas crentes em Yeshua, Netzarim Nazareno. O primeiro concílio referido estabeleceu a divindade de duas pessoas da Trindade, o Pai e o Filho. E o segundo acrescentou o Espírito Santo, assentando de uma vez por todas o dogma trinitário. Consulte-se o Católico Enciclopédia Católica, acerca da verbete Trindade, Trinity. A Trindade é o termo empregado para significar a doutrina central da religião cristã. A verdade é que na unidade da divindade há três pessoas, Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo essas três pessoas verdadeiramente distintas uma das outras. Assim, as palavras do credo de Atanásio, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, e ainda não há três deuses, mas um só Deus. Nesta trindade de pessoas, o Filho é o unigênito do Pai, por uma geração eterna, e o Espírito Santo procede de uma procissão entre eterna do Pai e o do Filho. No entanto, apesar dessa diferença quanto à origem, as pessoas são coeternas e coiguais. Todas são igualmente incriadas e onipotentes. A Igreja ensina, é a revelação sobre a natureza de Deus, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio sobre a terra para entregar para o mundo, e que ela propõe ao homem como fundamento do seu inteiro sistema dogmático. Esse Conselho Católico Romano foi absorvido por absolutamente quase todas as denominações cristãs protestantes, salvo raras exceções. Roger Olson, historiador evangélico, aponta que a Trindade se tornou um consenso no seio da cristandade. Disse ele, o resultado dos dois concílios do século IV e do credo niceno promulgado é o consenso real entre os cristãos sobre Deus adorado. Três pessoas, hipóstases, e uma substância, ousia, ou ser. Deus é um devido à sua essência ou substância comum, e é três pela distinção de pessoas na divindade. Mas como será que pensavam os discípulos de Yeshua antes de a Igreja Católica determinar ostensivamente o dogma da Trindade? Consultando Tertuliano, o pai da Trindade, nota-se que escreveu sua obra no século II e que, nesta época, a maioria dos crentes não cria na Trindade, como admite esse próprio escritor. Os simples, de fato, não chamarei de sábios nem de indoutos, que constituem a maioria dos crentes, ficam assombrados com a dispensação dos três em um, no sentido de que a sua própria regra de fé os afasta da pluralidade de deuses para um único e verdadeiro Deus. Contra Praxes, capítulo 3. É de clareza solar que a maioria dos fiéis ficou assombrada com a dispensação de três em um, Trindade, isto é, refutava o conceito de três pessoas. Então, no período do segundo século para trás, em que realmente acreditava essa grande multidão de seguidores de Yeshua, apesar de criticá-los, chamá-los de monarquistas, por crerem no governo de um só eterno, Tertuliano registra o pensamento da maioria. Assim, tanto o Pai ou o Filho e o dia não é como a noite,
nem o Pai é como o Filho, de tal forma que ambos derivam ser um. E um ou outro derivam ser ambos. Uma opinião, os mais conceituados monarquistas mantêm, contra Praxeas, capítulo 10. Agora você, monarquista, que diz que o Pai é o mesmo que o Filho, realmente faz a mesma pessoa tanto enviar de si e ao mesmo tempo sai de si como aquele ser que é Deus, se for possível para ele ser feito isto. Ele, em todos os eventos, não o fez. Você deve trazer as provas que eu peço de você, uma como a minha, ou seja, você deve provar para mim que as Escrituras mostram o Filho e o Pai sendo o mesmo. Assim como do nosso lado, o Pai e o Filho foram demonstrados ser distintos. Eu disse distintos, mas não separados. Contra Praxeas, capítulo 11. Antes das declarações citadas, comprova-se que a maioria dos cristãos do século II pensava que A. O Eterno é uma pessoa e não três. B. O Pai é o Eterno. C. O Filho é o Eterno. E D. O Pai e o Filho são o mesmo Eterno. Estes conceitos cristãos tiveram por base os ensinos judaicos dos primeiros discípulos de Yeshua, como assevera Tertuliano. Mas essa doutrina sua dá testemunho da fé judaica, na qual esta é a substância. Acreditar tanto na unidade de Deus, que recusa a reconhecer o Filho ao lado dele, e depois do Filho, o Espírito. Pois eles, adeptos da fé judaica, negam o Pai quando dizem que ele é o mesmo que o Filho, e eles negam o Filho quando ele supõe que ele seja o mesmo que o Pai. Contra Praxeas, capítulo 31. Já que os israelitas nazarenos e os cristãos gentios criam que o Eterno é um e não três, lutava contra a doutrina da Trindade até então em um estágio inicial, acusando Tertuliano de pregar o politeísmo. Eis o dizer de Tertuliano. Eles estão constantemente nos atacando, dizendo que são pregadores de 2 deuses e de 3 deuses, enquanto eles mantêm preeminentemente o crédito para eles mesmos de serem adoradores do único Deus. Contra Praxeas, capítulo 3. Estão correntes os nazarenos e os primeiros cristãos gentios ao proclamar que o Eterno é um, uma vez que a Torá é bastante contundente a esse respeito. Ouve, ó Israel, nosso Elohim, o Eterno é um, Devarim, Deuteronômio 6, 4. O Eterno é um, Had, e não 3. Também Yeshua HaMashiach reproduziu o mesmo texto de Devarim, Deuteronômio, enfatizando que a fé monoteísta seria o maior de todos os mandamentos. Um dos mestres da Torá se aproximou e ouviu o debate. Notando que Yeshua lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe qual é o mandamento mais importante. E Yeshua respondeu: o mais importante é: ouve Israel, o Eterno nosso Elohim, o Eterno é um. João Marcos 12, 28, 29. Aniquila a doutrina da Trindade o próprio ensino de Yeshua acerca da unidade do Criador. Impede gizar que Tertuliano veio de uma família pagã e provavelmente foi influenciado pela cultura idólatra acerca da existência de um panteão de 3 deuses. Ele escreveu
o erudito Andrei Gabriel Roth. A teologia de Tertuliano muito se assemelha a Nimrod, Semíramis e Talmuz, que eram originalmente a trindade da Babilônia. E ele, Tertuliano, inseriu as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tornando-os extremamente populares entre os cristãos gentios pagãos. Com efeito, a crença em três deuses permeou diversas culturas pagãs. Nas religiões da Babilônia e Assíria já se pregava uma tríade, pois os idólatras pensavam que o universo foi dividido em três regiões, céu, terra e água, cada um sob o domínio de um deus, Anu, Enlil e Er. No Antigo Egito, também vigia a trindade dos deuses, Horus, Ísis e Osíris. Igualmente no hinduísmo, se destacam Brahma, deus da criação, Vishnu, deus da preservação, e Shiva, deus da destruição. Muito antes do advento do Mashiach de Israel, os religiosos da Grécia e de Roma adotavam três principais deuses no panteão. Em síntese, o paganismo, que formava o pano de fundo cultural dos pais da Igreja, terminou exercendo poderosa influência na teologia cristã. Misto ouviu a opinião dos renomados historiadores. O cristianismo não destruiu o paganismo, ele o adotou. Do Egito vieram as ideias de uma trindade divina. Se o paganismo foi conquistado pelo cristianismo, é igualmente verdade que o cristianismo foi corrompido pelo paganismo. O puro deísmo dos primeiros cristãos foi mudado pela Igreja de Roma para o incompreensível dogma da Trindade. Muitos dos dogmas pagãos, inventados pelos egípcios e idealizados por Platão, foram retidos como sendo dignos de crença. Talvez o leitor esteja se perguntando, mas eu creio na Bíblia e esta fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como explicar este fato? Isso não seria a Trindade? Será estudado este tema com minudência no capítulo 10 desses estudos aqui, deste livro. Cabendo agora a apresentação panorâmica dos pontos-chave da Sagrada Escritura. De acordo com a Bíblia, existem alguns tópicos irrenunciáveis da fé. Primeiro, o Eterno é um, Errade, consoante Devarim, Deuteronômio 6,4 e Marcos 12,29. O Pai é um, Bereshit, Gênesis 1, versículo 1, Isaías 63,16 e 64,7, ou nas versões cristãs, 64,8. O Filho, Yeshua HaMashiach, é o Eterno, Isaías 9, 5, 6, ou nas versões cristãs, 9, 6, 7. João 1, versículo 1, Filipenses 2, 11. Este último texto em aramaico diz, na parte final, Yeshua HaMashiach é o Eterno. Ruach HaKadosh, Espírito Santo, é o Eterno. Bereshit, Gênesis 1, 2. Isaías 63, de 1 a 11. E Salmo 51, de 1 a 11. Ora, se o Eterno é um, como é possível se falar em Pai, Filho e Ruach HaKadosh? O Eterno é um ou três? Concorda-se com o rabino ortodoxo Tzvi Nassi, que reconheceu Yeshua como Mashiach em 1824. O Eterno é um, uma pessoa, mas possui três kenumé, palavra em hebraico com plurismo sentidos, manifestações, essência, natureza e aspectos. Assim, o Eterno é um e se revela aos homens pela kenumé do Pai, do Filho e da Ruach
Hakadosh. Isto é, não são três pessoas, trindade, mas sim o mesmo eterno, que é um manifestando-se por três Kenumer, mas sim distintas. Tal colocação ressalta o monoteísmo declarado em Devarim, Deuteronômio 6:4, compatibilizando-o com a divindade do Mashiach, e este é o pensamento original dos discípulos de Yeshua. Como vimos, Tertuliano admitiu que a maioria dos crentes defendia a existência de apenas um eterno, e que este se manifestava como Pai, Filho e Ruach HaKadosh, o Espírito Santo. Muito bem, meus amados irmãos, vamos ficando por aqui e nós vamos dar continuidade em outra oportunidade a esses estudos tão importantes. Vai nos esclarecer o que realmente acreditava os primeiros discípulos de Yeshua, os Netzarim, os Nazarenos, antes da doutrina, antes do catolicismo romano existir na face da terra. Um abraço a todos e que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Até a próxima, se Deus quiser.